Seja bem-vindo ao podcast A Vida dos Direitos. Hoje é o nosso terceiro episódio da temporada número 1 e o nosso tema, alienação parental. Para isso, em nome da advocacia Saulo Ramos Rocha Barros Sandoval, nós recebemos aqui convidados muito especiais. Ao meu lado, eu recebo o doutor Fabiano Tomazinho, que desde o ano de 2001, ou seja, mais de 24 anos de experiência no mundo jurídico, podcast que está sendo gravado no ano de 2025, e também é especialista em direito processual civil, objeto da sua especialização, da sua especialidade, da sua preferência. Seja muito bem-vindo, doutor Fabiano Tomazinho. Ao lado do doutor Fabiano Tomazinho, nós recebemos o doutor Tiago Sandoval, especialista em direito imobiliário e grande conhecedor das situações que envolvem as empresas familiares e as famílias em si. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Diogo. Ao lado do doutor Tiago Sandoval, nós recebemos o doutor Ovídio Sandoval Júnior, que além de ser um grande conhecedor do cenário das empresas familiares e das famílias, é uma pessoa que tem um grande apreço por auxiliar e trazer respostas que não só revitalizam o nosso emocional, como dão um olhar muito mais maduro nessa condução pela jornada da vida. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E você é suspeito para falar de mim, então eu agradeço muito suas palavras. Sinta-se em casa. A pergunta o tema é de uma importância, é de uma seriedade muito grande. É um tema que nos provoca e temos que começar pelo conceito, né? Eu que sou fora do mundo jurídico, né, não sou especialista como vocês, mas o que vem a ser alienação parental? Porque resgatando um pouco da etimologia, né, esse parental tem a ver com parente, tem a ver com o inglês, o parents, né? Ou seja, ligado à questão dos filhos, dos pais. Mas o que me intriga é essa alienação. Se essa alienação seria uma transferência, ou se essa alienação seria do alienar mesmo, de estar fora, como é que nós podemos ver isso no jurídico? Assim, fiquem à vontade para dizer isso, e isso é comum, né, no cenário das famílias. Olha, Diogo, o ato de praticar alienação parental consiste na desqualificação do genitor ou da genitora. Não necessariamente essa situação ocorre em casais separados, pode ocorrer até dentro da própria família, mas é mais comum que isso ocorra em casais que se separaram ou que estão em vias de se separar. Sim, porque até tem que lembrar que quando uma família, um casal está se separando, existe um conflito, existe um sofrimento de ambos e que às vezes, de forma equivocada, é um erro dos pais, eles tentam denegrir a imagem do outro para os filhos, esquecendo que aquele filho precisa da imagem do pai e da mãe. Então, a alienação parental é a destruição da imagem perante os filhos da figura paterna e a imagem materna. Essa é para que todo mundo entenda da forma bastante simples. É a destruição da imagem do outro. A doutrina, inclusive, Diogo, diz que a alienação parental é uma campanha difamatória. Exatamente. Quer dizer, um genitor faz atitudes através de palavras, de gestos, e inclusive impedindo que aquele filho tenha um convívio maior com aquele outro genitor. O que é, assim, uma situação muito ruim para a própria criança. E aí, o ponto que, aliás, até colocando um parênteses, que esse denegrir, né, na relação no politicamente correto, né, é uma expressão que absolutamente nada tem a ver com a diminuição do outro, e pelo latim significa realmente a diminuição, e nada tem a ver com o que muitos acabam divulgando. Mas, enfim, meros parênteses linguísticos em relação a essa questão, essa diminuição, que aí nós pensamos sobre a questão do limite, né? Qual é o que vem a ser, de fato, a alienação parental e o que não é, né?
O que se considera mesmo para que se caracterize essa alienação parental? Será que nós podemos dar um caso assim de um limite de algo que é muito próximo e que não seja do que de fato é? Até porque não necessariamente precise acontecer a separação, né? Precisa haver a separação para que se caracterize a alienação, né? Pode haver essa alienação mesmo num casal que não esteja se separando. Pode haver, mas é muito raro e muito mais, vamos por assim, sem uma, não é palpável. A dificuldade dos operadores do direito, do juiz, dos advogados, porque os advogados têm muita responsabilidade em tudo isso, exatamente, e do psicólogo, porque eu acho que é uma questão que tem que ser levada a parte psicológica. A sua pergunta ela é importante porque aonde que começa a alienação, Então, aonde que não é alienação. Tudo que é injusto, na minha ótica, tudo que é colocado no sentido de passar uma realidade que não é, a respeito do pai ou da mãe, já começa uma alienação porque não é algo verdadeiro. E tem que levar em conta também fatos reais que não devem ser colocados dependendo da idade da criança. Olha, a causa da separação, isso, por o bem do filho, não deve ser passado. Então, dependendo do fato não ser verdadeiro, de querer, eu quero destruir a imagem dele. Eu vou falar que ele não é companhia para você, que ele faz mal para você. Quer dizer, tudo que você vai destruindo, eu entendo que já pode ser, uma alienação. E normalmente injusta. E a respeito de fatos que são reais, mas são próprios do casal, tem que haver o bom senso de você não passar porque você está destruindo o outro por um fato que você acha, é a sua ótica. Cada um tem uma ótica da separação. E a sua ótica pode não ser a verdadeira. E você passa para a criança, você está destruindo a imagem do outro. Vocês não acham que isso acontece? Acontece. É o que mais acontece, né? aí, então, quer dizer, isso nós poderíamos classificar que isso é uma falsa acusação? Sim. Sim. Inclusive, o judiciário se depara, inclusive, com acusações graves falsas. Até Inclusive de abuso sexual, né? de abuso físico, sexual, que assim, que se verifica depois que nada aconteceu. Nada aconteceu daqui. Era só questão de fazer uma campanha realmente para impedir o convívio. Impedir o convívio da criança com o pai ou com a mãe, né? E aí, nesse caso, comprovando, havendo a comprovação de que a acusação é falsa, qual é a postura do judiciário diante disso? Primeiro que a gente tem verificado é o seguinte, diante desses problemas, o judiciário ele tem agido com muita cautela, porque é óbvio que essa acusação, como o Thiago bem colocou, ela é muito séria. E quando ela não tem elementos materiais comprobatórios disso, o judiciário ele faz o quê? Ele faz uma investigação, né? Esses processos eles têm uma tramitação prioritária, justamente porque todos têm ciência que os processos são morosos e podem levar um tempo, e muitas vezes a criança se torna um adolescente se o processo levar muito tempo. E isso aí ela ficará totalmente comprometida. Os danos, Irreversível. os danos Irreversível. já acontecem Já se pela demora. consumaram, exatamente. Então, é preciso ter muita cautela, né? Então, quando não tem provas, é acionado o membro do Ministério Público, porque ele tem que zelar pelo interesse do menor nessa relação. E o que se tem que preservar é o interesse da criança nessas situações. O melhor interesse. O melhor interesse da criança. Então, está ali o membro do Ministério Público para supervisionar essa situação e também profissionais como psicólogos, assistentes sociais, que façam uma análise do contexto familiar, com entrevistas, inclusive da criança, para realmente apurar isso aí. Porque, eventualmente, esses danos, eles são eternos e podem se perdurar até na vida adulta. Por isso que é sempre bom tentar coibir isso no início.
E o judiciário, existem sanções que podem ser aplicadas para aquele genitor que pratica alienação parental. Que a Tais lei quais? fixa. Uma lei de 2010 específica sobre alienação parental fixou. A primeira seria uma advertência. Quando o judiciário percebe que realmente está acontecendo uma alienação parental, há uma advertência. Depois dessa advertência, se isso continua, se isso perdurar, pode-se aplicar uma multa. Caso, mesmo assim, essa multa não seja, não coíba, vão se aplicando outras sanções até a maior delas, que seria a reversão da guarda ou a modificação do tipo de guarda, inclusive para ampliar o convívio daquele genitor que está sendo injustamente denegrido. Aí tem um ponto, né, que é muito reflexivo aqui. Quais são, que danos são esses? Alguns danos que são quase irreversíveis ou irreversíveis. Existe como exemplificar esse? Bom, o que se verifica de início, né, a minha esposa é pedagoga, e ela verifica muito no ambiente escolar a mudança de comportamento da criança. É impressionante como a criança, muitas vezes, ela já demonstra mudanças comportamentais, né? Agressividade, depressão. Muitas vezes como existem graus de alienação parental, né? Ela normalmente ela começa nesse grau inicial em que a criança, o adolescente, ele é um mero ouvinte das críticas, dos atos de desqualificação. Numa camada intermediária, a criança passa a internalizar essas situações de desqualificação do outro genitor. E no mais avançado, ela própria passa a reproduzir isso, até com linguagem mais adulta, que muitas vezes não é natural de uma criança. O que ela ouviu... Tá, então, será que a gente conseguiria exemplificar, assim, trazer um diálogo? Então, a mãe ou o pai diz, a sua mãe ou o seu pai é uma pessoa assim assado? Isso no dia a dia? No dia a dia, de forma reiterada. Isso vai criando na criança com a difamação, aquela repulsa da outra figura. E normalmente a criança, né, Tiago? Desculpa ter te interrompido. A criança está, vamos pegar um exemplo, não é que é a mãe que é sempre a causadora. Claro. Mas vamos pegar uma hipótese. A criança mora junto à mãe. E a mãe tem o sofrimento a respeito do ex-marido. Então ela começa a colocar, olha, seu pai fez isso, olha como é que é seu pai, olha que a agressividade do seu pai. Ele começa a jogar em cima da criança toda a parte psicológica que ela sofreu. E a criança vai pegar aquilo, vai jogar para dentro de si e ela vai começar o quê? Às vezes ficar triste, às vezes ficar fechada, deprimida, angustiada e atrapalhando o estudo, como o Fabiano colocou. Agressiva, pode Entendeu? ser. Então, assim, de uma importância, só que as pessoas, quando estão no momento de sofrimento, porque uma separação é sofrimento puro, independente da causa, independente de culpados, é sofrimento. Se o casal não tiver em mente de que o maior bem que eles têm é aquela criança, o filho é algo que transcende a briga deles, e poupar a criança daquilo, a criança vai sofrer. Se não tiverem os dois com essa mentalidade, a criança vai sofrer e vai levar para a vida adulta todo esse sofrimento. Mas aí apesar de toda do cenário, o que eu quero colocar é o seguinte: se de fato, né, há ali um que não tenha sido ético na relação, tá? Sim. E aí o outro lado é um ser humano que verbaliza, né, o fato de verbalizar ali as verdades assim do outro, né? Isso já seria também um caso de... Porque a criança vai sentir de qualquer forma, assim, ela não sabe às vezes que o pai ou a mãe são pessoas não tão éticas assim e que ali houve um deslize, houve... Sim, mas eu acredito, Diogo, que se não existe essa intenção aí de prejudicar mesmo,
A criança? Não, prejudicar o outro genitor, ele ninguém tem somente defeitos, né? Aí esse Boa. genitor que às vezes fala, olha, seu pai fez isso, Boa. também tem que falar, olha, seu pai é uma boa pessoa em tal sentido. Excelente Mas é isso. difícil as pessoas Difícil. numa guerra Ah. terem essa mentalidade. Excelente isso. Vou te passar. Quer dizer, então, que é o seguinte, se um lado é ético, a ética parte do pressuposto de que ali também eu serei ético com o meu filho e eu terei o pensamento a longo prazo, né, para aquela Diogo, relação. eu já li alguns estudos psicológicos Ah, que demonstram que não há nada pior para uma criança em desenvolvimento, um adolescente, do que não ter as duas figuras do pai e da mãe bem definidas. Quando há essa difamação, essa política aí de um pai ou de uma mãe prejudicando o outro, essa criança ela cresce sem ter aquela referência e ela vai se sentir, pô, eu também sou parte disso, porque eu sou fruto desse pai e dessa Relacionamento. mãe desse relacionamento. Então eu também Ah. tenho defeitos, então Ela traz traz para tudo sua aquela parte pessoa. ruim, ela traz pro interior dela, ela fala, nossa, eu sou metade disso tudo que é ruim, eu tenho metade disso. caramba. E muitas vezes É ela muito passa, sofrido. passa quando adulta a fazer isso, espelho da Sim. relação. Aí, na relação adulta, essa criança, no casamento dela, vai repetir tudo que ela viveu ali atrás. Para ver a gravidade que é uma separação e com pais que não tenham a consciência da gravidade, da importância do agir. Eu coloco muito porque é comum a gente, lá no escritório, a dia de família, as separações são bastante e eu faço muito. Eu sinto, assim, o desespero normalmente o pai que está longe da criança, o desespero de que ele não vai conseguir reconstruir isso. Ele vai perder e não vai conseguir mais repor. Então eu coloco que ele tem que fazer o papel dele, o melhor possível, e não repetir o que ele acha que a mãe está fazendo. Isso serve para os dois lados, Claro. né? E ele, durante o tempo, ele reconquistando o filho ou a filha. Então ele tem que ser a mostrar o lado melhor dele possível e não atacar o outro lado. Com isso, e eu falo muito que o tempo corre a favor, porque a criança vai crescendo, ela vai começar a descobrir a verdade por si própria. Ela vai começar a analisar, olha, não, isso meu pai ou a minha mãe não é tão ruim, o meu pai não é... Então o tempo ajuda, entendeu? Mas os danos podem sim ser irreversíveis, Permanente. como o Thiago colocou. Tem um psicoterapeuta alemão chamado Bert Hellinger. Bert Hellinger. Sim. Ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que é de grande valia. Ele fala que os filhos só podem ser crianças quando os pais são adultos. Eu acho que a frase fala por si só. Ah, sim. Perfeita, perfeita. E falta muita maturidade. Então, um exemplo, às vezes alguns clientes me acham um pouco firme demais. Por quê? É um tal de, olha, o meu cônjuge não pode ver meu filho, porque ele é isso, ele é aquilo, e começa a passar um rol de defeitos. Mas assim, e ao final eu falo, nossa, mas que realmente o seu ex-cônjuge realmente é horrível. Ah, doutor, é isso mesmo, olha, não pode ser pior. Aí eu falo, gozado, só quero lembrar uma coisa, quem escolheu ele para ser pai ou mãe do seu filho? Foi você. Foi você que escolheu aquele que se fala que não presta, que tem tantos defeitos, e você escolheu. Agora você quer punir seu filho que ele não tenha contato com o pai ou com a mãe? Quer dizer, essa mentalidade, nós profissionais do direito, os advogados, tem que colocar para poder... é meu cliente ou a minha cliente? Mas eu tenho que ter o olhar para a criança. Nós, como advogados, nós temos isso no escritório, todos. O sentido de vamos preservar ao máximo a criança. Olha, cuidado. Olha, não fale, mesmo sendo verdade, não precisa falar isso. Até porque, Diogo, se me permite, é o seguinte. Quando a criança ainda é pequena, apesar de ter ali um conflito entre os pais vamos nos separar, se decidirem separar,
A criança quer o quê? Ela nasceu dentro de um lar que tinha lá o pai e a mãe. Ela quer o quê para ela? O pai e a mãe. Como o Juntos. Thiago bem colocou, referência de pai e mãe dentro do lar. Diferente de quando ele já é adolescente, que eventualmente o casal, porque tem muitas brigas ou por algum desentendimento, ele passa a entender a situação e muitas vezes concordar. Olha, ou com o pai ou com a mãe, ó, realmente vocês têm que separar, o pai explica e ele entende isso. Agora, quando ele é criança, infelizmente, ele precisa de pai e mãe, como o Thiago bem colocou. Né? São as referências Aham. dessa criança. Até porque, chegando a esse ponto, o ponto da separação, uma separação bem consolidada, jurídico e psicológica e emocionalmente, é um divisor de águas extremamente importante para a criança. Sim, com certeza. Para a criança. Nós já tivemos Porque- casos nesse sentido, que aconteceu exatamente isso. Nada vai superar esse pós-emocional de um período tão difícil. E muitos creem que é só isso. Tomei a decisão, me separei ali, acabaram-se os Não. problemas, né? Se acabaram os problemas. Não. Não. Até porque muitas vezes, se o casal não teve filhos, ótimo, né? Cada um segue sua vida e acabou. Agora, quando tem filhos, eles têm algo em comum. E esse convívio, ainda que com uma certa distância, ele vai ter que existir de alguma É forma. necessário. Né? Até porque, desde 2014, houve essa implantação da guarda compartilhada, né? Que é a questão de tomada de decisões na vida do menor. E a lei impõe isso, é obrigatório que a guarda seja compartilhada, salvo raras exceções, que os pais, ainda que separados, divorciados, eles consigam lidar com certa maturidade sobre questões como religião, educação. A escola sempre é um drama para poder escolher, É. porque um quer prejudicar o outro. Não, escolhe uma escola mais cara. Não, é porque ele quer que pague mais. Quer dizer, sempre tudo é motivo para guerra. Tudo, né? Tudo é motivo para guerra. Gente, agora, como o ser humano é complexo, né? Como nós somos seres complexos. No entanto, é o seguinte, quer dizer, a alienação parental, ou seja, o ato de se diminuir a vida de outrem no relacionamento, né? Podemos assim colocar, não necessariamente separados, né? Sim, O avô não pode fazer O avó pode também ser um alienador. Pode ser um agente causador desse dano. Então nós vamos para essa escada das penalizações, podemos colocar assim, né? Apesar de que não é caso de direito penal isso, né? Mas nós temos então, primeiro, como sanção, né? A multa, Uma Advertência. não, a advertência. Advertência. E essa advertência vem pelo juiz de família. Família. Sim, no processo, onde foi alegada a alienação parental. Tá, então, primeiro, a advertência, sem caso comparecimento de- a... Reiterado, continuou Continuou. Continuou Quem reclama? sempre o genitor que está sofrendo, ofendido. né? O ofendido. O ofendido, que ele traz, Ele informa, ó. ele fala, estou sofrendo uma alienação parental. Sim, a ideia... E aí ele vai ter que provar. Eu penso ele muito, tem isso. eu penso muito que hoje é difícil o judiciário, o próprio juiz, nós temos que pensar que o juiz é um ser humano e ele tem a dificuldade de verificar o que é verdade e o que não é verdade. Eu penso que a melhor prova sempre é o estudo do psicossocial. Que aí tem que fazer um profissional capacitado para analisar pai, mãe e a criança ou adolescente, para poder tirar a verdade de tudo isso. Para, indo a verdade para o processo, o juiz possa fazer escolha para qual penalidade ou nenhuma penalidade. Aplicar a Ou lei nenhum. efetivamente. Aplicar né? a lei, né? Exato, porque o juiz ele é especialista em direito, não em relações familiares, né? Por isso que o doutor Ovidio bem colocou a questão do psicólogo, do assistente social. pra É aferir fundamental. isso aí. O Diogo, fundamental. e a alienação parental não se dá apenas com a difamação. Por exemplo, Ah, aquele genitor que esconde informações médicas do filho para o outro é um ato de alienação Isso foi parental. colocado pelo Thiago, verdade. Aquele que informações escolares, por exemplo, vai ter um evento na escola e ele Não omite, avisa. E ele omite. E a criança chega e fala: cadê meu pai ou cadê minha mãe? Não Aí veio. ele não veio. Só que ele não sabia que tinha esse evento. Isso é ato Isso de é muito alienação comum. parental. Isso é muito comum.
chega ao extremo de pessoas que mudam para local longe, outro estado, somente para prejudicar o convívio, para dificultar o convívio. Mas isso prejudica a criança. criança. Sim, mas Só que às não vezes estão preocupados com isso. Nós tivemos um caso Jesus. a mãe resolveu mudar para a criança para uma fazenda da família no Mato Grosso, para o pai somente não ter, ele não tinha notícia de onde era, e nós, como advogados, não descobrimos onde estava mais a criança para o pai poder visitar. Aí, nesse caso, esse já seria um caso grave da perda da guarda. Então multa, primeiro advertência, depois multa monetária, né? Óbvio, monetária, né? No bolso. Monetária e tal, né? O bolso Óbvio, sempre né? dói, né? O bolso sempre Óbvio. dói. Então a multa, depois. Aí nós teríamos, se fosse, continuasse desse modo grave aí, até alteração de guarda. Ah, sim. E até alteração do convívio. A criança mudar pro. Se tinha residência fixada com a mãe, por exemplo, passar para a residência do pai. Exatamente. Ou vice-versa. Ou começar a aumentar. O juiz determina que o convívio vai ser maior com aquele ofendido. Vamos colocar como ofendido. Para aumentar a vida do adolescente, da criança, com aquele que a imagem foi denegrida pelo outro. Pois é, mas aí, de novo, eu estou pensando aqui no foco da nova geração, das crianças / pré-adolescentes ou adolescentes. Será que eles vão se adaptar a esse outro cenário, a essa outra casa? Então, por isso que tem que ser uma coisa muito criteriosa. O juiz tem que ter muito critério, depois de todos esses estudos, e que realmente fique claro para ele que, olha, tá tendo um prejuízo muito grande, uma injustiça muito grande. Por isso que, normalmente, o judiciário tem muita cautela, né? Porque esses prejuízos, eles vão perdurar por muito tempo. E ainda existe outra questão aqui, a visitação. Muitas vezes, quando o casal se separa, se estabelece visitação aos finais de semana, quinzenalmente. Período de convívio, né? Através do período de convívio. Aí o que acontece? Suponhamos, hoje é uma sexta-feira. O pai deveria pegar a criança. Amanhã, hoje ele não vai porque ele tem uma festinha de aniversário. E aí ele vai dormir na casa do amigo, então hoje você não vai conseguir. Isso também configura alienação parental. Se ela estiver mentindo, obviamente. Porque isso aí pode acontecer. Agora, tem caso em que hoje é seu dia, ela ficou doente. Ela está com febre e ela não quer sair da cama. Ela quer ficar em casa hoje, né? Então, a cada período de visitação, existe um problema. E eu tenho um cliente, particularmente, que ele se sente muito mal com essa situação, mas ele tem até medo de judicializar essa questão e prejudicar a filha. Você vê com cada situação que a gente se separa. Então Nossa, isso emocionalmente é terrível, terrível. Para esse pai, né? Terrível. Porque ele tem receio do quê? Ele sabe que a separação foi um trauma, gerou um trauma, tanto é que ele pagava psicólogo para a criança. Porém, em virtude desses artifícios que a mãe utilizava, no caso aqui era a esposa, ex-mulher, né, no caso, ela praticava. Mas ele tem medo que isso ainda prejudique mais a criança. Por quê? Ela vai ter que submeter a um assistente social, a um psicólogo, que muitas vezes o ambiente judiciário não é tão agradável, né? A gente conhece repartições públicas, a gente sabe como é que funciona. Então, o pai, com receio disso, apesar de estar sofrendo... Apesar de sofrer, ele se sujeita. Mas ao cônjuge, um pai com bom senso, que ele está pensando principalmente no filho. Porque é mais um conflito, é mais um processo. Eu falo que o ideal para todos que estão se separando é o menor número de conflito, o menor processo, se for possível, extrajudicial. Quer dizer, o processo judicial é uma ferida aberta para qualquer, ainda mais numa separação. Então, o processo da alienação parental é outra ferida aberta. Esse cliente é uma pessoa consciente, é uma pessoa que está pensando, sofrendo, mesmo sofrendo, ele pensa no filho. Esse seria o ideal de todas as pessoas. E com isso, né, vários impactos, além esse emocional, acaba sendo um impacto
em vários campos da vida desse homem ou dessa mulher Sim. que sofrem da alienação, desse caso da alienação parental em si, e como isso pode refletir profissionalmente. Às vezes a pessoa é desligada de uma empresa pela falta de produtividade, concentração e de resultados. Isso também vai, de uma maneira indireta, prejudicar o futuro da criança. Eu tive um caso, Diogo, que eu fiquei impressionado. Toda a história que se criava contra a figura paterna, essa pessoa, visando destruir o marido, informou tudo para a empresa empregadora dele, que ele estava trabalhando no exterior com um cargo altíssimo, levou toda essa questão para o empregador, a empresa trouxe ele para conversar e chegou ao ponto seguinte: essa situação atrapalha a sua vida profissional, então nós vamos desligá-lo. Quer dizer, ele perdeu, ele voltou para o Brasil em função de toda uma história que não era a verdade, que para destruindo ele como pai. Destruindo, e o empregador chegou até ele. Quer dizer, olha a gravidade que é a alienação. Chegou até o empregador falou: olha, vou desligá-lo, porque isso aqui não condiz com a nossa empresa, o seu agir. E também pode comprometer, né, o seu Exatamente, desempenho da sua o seu atividade. desempenho. Olha aonde a alienação parental chegou. Chegou no empregador. E é por isso, abrindo parênteses, por isso que toda pessoa com valores, mas alguém que tenha uma disponibilidade em entender sobre a fé, sobre os caminhos da vida, de que a vida é muito passageira, de que uma criança no mundo é fruto da mais maravilha divina, que é o maior dom que nós podemos ter, que é esse dom divino. Como isso é importante para uma pessoa, para um casal, para uma família. Não existe nada maior do que os princípios, né? Então eu coloco para as pessoas que estão nos assistindo: na hora que você for escolher um profissional do direito, veja os princípios dele, porque ele vai te ajudar na sua vida, não é verdade? E também valorizar um juiz, um promotor que luta pela criança. Eu tive um caso aqui em Ribeirão Preto, um promotor dedicadíssimo, preocupado com a criança. Nós ficamos numa audiência das 14h até as 21h, aonde eu vi aquele profissional lutando pela criança, tentando o melhor, mas não conseguimos porque do outro lado alguém impedia, mas um homem que lutou pela vida, com princípios cristãos. Nós poderíamos dizer que seria extremamente útil à sociedade uma espécie de campanha de um diga não à alienação parental. Sim. Existe até uma tendência, até alguns partidos políticos estão pedindo o fim, a revogação da lei. Tá? Existe isso em curso. E essa revogação, eu entendo que ela não é benéfica. Nós temos que aprimorar as ferramentas, as técnicas para aplicar a lei de forma correta, a conscientização de todos os profissionais do direito, a formação de profissionais da parte de psicologia para poder ajudar nessa questão. Não é olha, a lei é confusa, a aplicação dela, vamos tirar, vamos liquidá-la, né? Então tem esse pedido de um partido político de esquerda que está querendo tirar essa lei. É importante a conscientização das pessoas, né? Quando chega ao escritório, a gente até explicar para ela o que significa, porque muitas vezes tem que ser. A Sim. pessoa ela não tem, eu estou sofrendo alienação, né? Aí ela não sabe, né? Exatamente. Não sabe. Ela não sabe o que ideia. né? Então nós precisamos com muito jeito também, porque ela tá com uma ferida aberta, colocar essa circunstância, explicar no que consiste, para evitar. Eu estou sofrendo muitas vezes da alienação, né? E então a gente tem que ir com muita cautela, com jeito, explicar
para ver se a gente consegue evitar, porque senão é mais um processo também. E isso Sim. prejudica ainda a criança, que deve ser sempre O bem é ser protegido. exato, o bem a ser protegido. E ao que me parece, se esse tema sair do vocabulário cotidiano do legislativo, do jurídico e da sociedade, a tendência é um prejuízo muito grande à própria família. Porque a alienação parental está muito ligada à questão da ética num relacionamento. Existe quando a ética se ausenta. Que é você deixar de pensar no próximo e no filho em função de desejos pessoais. Egoísticos. né? Egoísticos. Aí, Exatamente. em função de desejos pessoais. Então, se existe isso, né, existindo de fato essa ausência da alienação parental nas discussões sobre família, quem perde, Sim. ao que me parece, é a própria família, né? Esse é o meu posicionamento. Eu só queria colocar aqui assim, muito embora essa lei seja específica, existe no ordenamento, ainda a própria Constituição, o Código Civil, estabelece regramentos mais superficiais. Genéricos, É, né? a lei Mais é específica. genéricos. É que essa lei é específica e existe essa possibilidade aí, né? Enfim, assim como Mas teria que existe passar pelo... Não, está em Primeiro por processo. Câmara, É, depois, sim. né? Enfim, Tem que seguir todo o trâmite. o todo rito trâmite legislativo, né? Exatamente. Olha, eu aprendi muito aqui durante essa nossa conversa. Além de aprender muito, fiquei bastante reflexivo. Acredito que você aí também. Lembrando que cada um dos advogados que aqui estão, todos eles, né? Você vai perceber o endereço aí, o e-mail deles, caso você queira dialogar com cada um deles aí. Nós temos o e-mail deles, tá? Tanto do Dr. Fabiano Tomazin quanto do Dr. Tiago Sandoval, tanto do contato do Dr. Ovidio Sandoval Júnior. A você, eu quero deixar o meu muito obrigado, as nossas últimas palavras aqui com os nossos convidados. Muito obrigado pela elucidação do tema, porque é de uma profundidade, é de fato de extrema importância a todos nós. Nós que agradecemos, Diogo, e o importante é justamente isso, é esclarecer. Né? A pessoa tem que saber aquilo que ela está dizendo que ela sofre ou que ela é acometida, enfim, nessas circunstâncias aí, é muito importante. Tiago, muito obrigado. Né? Primeiro, pela sugestão jurídica sua em relação ao tema, né? E todos esses casos concretos, causas, consequências. Agradeço, Diogo. E todos, então, tendo o e-mail aí, fiquem à vontade para mandar perguntas, né? Fiquem à vontade. E sugestões temáticas, né? Sim. Casos Se concretos. fizerem um outro podcast de complementação com o assunto que Isso. surgiu aqui, pode mandar. Eu pensei em um aqui que são que é justamente a relação, né, da alienação parental, como a própria igreja, como os próprios líderes religiosos tratam dessas questões com as famílias, uma vez que elas estão ali. Né? Perfeito. Muito bom. Então é algo que nós podemos avançar aí numa próxima temporada, com o próximo tema. Muito obrigado, viu, doutor Ovidio? Eu sempre agradeço, porque você é fundamental para que a gente esteja reunidos aqui. A sua gestão do assunto é muito inteligente. Então, eu agradeço. Eu só queria aproveitar e falar um pouquinho para Claro. você que está nos assistindo, que nós falamos aqui de coisas muito pesadas, né? Só problemas. E você pode estar vivendo por uma separação e vai ficar com um desespero de passar por isso. Eu quero dizer que existem separações com pessoas que pensam no todo, pensam na família, pensam naquele... A família está separando, mas tem um ponto que é o filho. O foco no filho, eu já vivenciei vários casos que todos saíram bem, todos têm um carinho imenso pelo filho, tratam aquele filho com o maior carinho, elogiam os lados que eles eram entendidos como adversos. Quer dizer, é possível uma separação que seja pautada por valores, e, na minha ótica, valores cristãos, que levam a um fim do relacionamento, mas num nível de paz, de bem-estar e de futuro, visando que aquela criança vai ser um adulto
e ela surgiu do amor daquelas duas pessoas que existiam um dia. Então ela tem que ser tratada com amor. E isso é possível. Perfeito. Muito obrigado pela sua audiência. Até agora nós já vamos já ao nosso 4º episódio, mas isso será daqui a alguns dias. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de adicionar aí no seu Instagram a nossa conta, o nosso perfil, que hoje, na data de gravação, nós já somos praticamente 40 mil seguidores no nosso perfil. É o @advocacia.sandoval. Não deixe também aqui de curtir o nosso conteúdo, isso é fundamental para que o algoritmo entenda a relevância do conteúdo e, claro, inscreva-se também no nosso canal aqui, A Vida dos Direitos. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.